E Toco Cabral, quais são os seus planos com relação à linha d'água? Bom, depois de 6 anos do falecimento do nosso colega, né, Francisco Pontes, nós estamos reatando as atividades da editora Linha d'Água, que pertencia a mim e a ele. Naquela época, naqueles anos passados, nós desenvolvemos 2 linhas de trabalho. Trabalhamos em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba, né, que em boa hora nos ajudou a dar à luz algumas obras preciosas da literatura técnica paraibana. E dedicamos também o grosso da nossa atenção à produção da Geração 59, um grupo de estudantes e de jovens que exatamente no final dos anos 50 e início dos anos 60, desenvolveu um trabalho magnífico, principalmente na área de poesia aqui na Paraíba. Nós editamos 8 livros da Geração 59 e de forma que resta apenas o lançamento de um e a edição de outro, 2 dos 10 livros que estavam programados para serem editados naquela época. Presentemente, nós vamos seguir o mesmo caminho. E já elegemos 2 linhas de trabalho. A produção de documentos tipicamente paraibanos. A essa linha nós vamos batizar essa linha de Cadernos Paraibanos. O primeiro já está em gestação, sob as mãos competentes do professor Humberto Melo, que é uma análise técnica e histórica dessa bacia cimenteira, da bacia calcária, que se começa no Rio Grande do Norte e se estende até o Rio Goiânia. Aqui na Paraíba, ela abastece, essa bacia abastece 5 ou 6 fábricas de cimento no nosso litoral. Nós temos condições magníficas para a produção cimenteira nacional, porque nós temos essa bacia litorânea, essa reserva de calcário aluvional, calcário acumulado, é o acúmulo de pequenas peças de cálcio oriundas da atividade marinha do passado. E, além disso, temos aqui a 80, 60 quilômetros o calcário metamórfico. Pode-se considerar Itabaiana como a capital do calcário metamórfico, que alcança muito longe, cerca de 100 quilômetros ou mais de 100, através da Serra da Borborema. Então, ambos são calcários extremamente proveitosos para a produção de cimento. De forma que nós poderemos ter aqui um polo cimenteiro não regional, como é hoje, mas um polo cimenteiro nacional. A Paraíba teve, inclusive, a primeira fábrica de cimento da América Latina. Como foi isso? O professor Clóvis Lima, um grande estudioso desses assuntos, desenvolveu um estudo sobre essa fábrica de cimento que nós publicamos na editora Linha d'Água. Essa fábrica produzia cimento de alta qualidade, extraído na ilha do Tiriri, aí no Vale do Paraíba, e uma fase preliminar da indústria de cimenteira. Foi pioneira no país, pioneira na América Latina, mas era tão antiga que o cimento era embarcado em barricas, como as que eu conheci na época em que vinha bacalhau da Europa. Essas barricas eram transportadas pelos navios para o norte e nordeste e até para o sul do país. Funcionou durante um bom tempo. Depois, mudanças tecnológicas implicaram no encerramento das atividades daquela fábrica e no surgimento da primeira fábrica de cimento aqui na ilha, Ilha do Bispo. Ilha do Bispo, que funciona ainda hoje muitíssimo bem. A segunda linha de trabalho da editora Linha d'Água vai consistir exatamente nisso, na produção de documentos originados dos holandeses ou de documentos que nós
mesmo nacionais, que se refiram àquele período da nossa história colonial. Maurício Nassau, em particular, porque ele detinha, ele era titular de um grande amor pela Paraíba. Ele despachava boa parte do seu tempo aqui. Eu desconfio da razão que levava ele a fazer esses despachos aqui na Paraíba. Eu tenho uma ideia bem clara, eu quero aprofundá-la para poder difundir. É uma coisa nova e o amor dele era tão grande que ele não só fez produzir alguns documentos da maior importância, como na hora da despedida mandou os 15 navios, a frota que ia levá-lo de volta nos anos 1450, nos anos 1440 para a Holanda, veio tomar o navio em Cabedelo, aqui na Paraíba. Passou alguns dias recebendo visitas, e apelos para não se retirar do Brasil, mas já havia se decidido e embarcou em Cabedelo para a Holanda, e nós só ouvimos falar do trabalho que ele fazia na Europa em favor do Nordeste e em favor da Paraíba. Foi um grande paraibano e um grande nordestino, o nosso Maurício Nassau. Nós fomos naquela época a segunda capitania produtora de açúcar do Brasil, a segunda mais importante. A primeira era de Pernambuco e a segunda era a Capitania Real da Paraíba. Pernambuco tinha 90 engenhos, na época holandesa, na época da invasão, nós tínhamos 20, passamos depois a 21. Quando os holandeses saíram, houve uma queda muito grande durante a Guerra Holandesa, a Revolução brasileira, de expulsão dos holandeses, e nós ficamos reduzidos a um engenho moente, um só engenho, produzindo açúcar aqui. Os outros ou estavam de fogo morto ou foram destruídos pela guerrilha. Essa participação da Paraíba no cenário açucareiro se reflete inclusive na literatura, com a presença de José Lins do Rego, José Américo de Almeida. Pois é, o próprio Augusto dos Anjos, o engenho Pau d'Arco, onde Augusto dos Anjos nasceu, foi um dos primeiros a se incorporar a um modelo novo de engenho, modelo atualizado para o século XX de engenho, que eram as usinas de açúcar, que permanecem com o mesmo formato desde final dos anos 30 até hoje. A usina Santa Helena, o engenho de Augusto dos Anjos estava bem perto, está ainda, os restos dele estão lá, da sede da usina Santa Helena, que é a companhia usina Santa Helena, que está de fogo morto há algum tempo.